O filme começa com Ian falando ao telefone com seu namorado Kevin, enquanto estava dirigindo em direção à casa do casal Mike e Lee, onde haverá um jantar entre amigos. Kevin diz a ela que saiu tarde do escritório e aproveitou a carona de Hill, que vinha de Oakland. Kevin diz que ele e Hill tentaram pegar uma estrada, porém a ligação fica baixa, e Ian mal pode ouvir a voz de Kevin, mas continuam conversando. Ian já avisa a Kevin que está estacionando o carro, e Kevin fala que os dois deveriam falar sobre um problema antes da festa. Ian concorda, mas a ligação fica muda por alguns segundos quando, de repente, seu celular quebra sozinho. Depois a cena muda para a casa de Mike e Lee, onde Beth, outra amiga, já havia chegado. Enquanto os três conversavam animosamente, Ian chega na casa de Beth, e é recebida de forma calorosa pelos três amigos. Ian já lhes conta o que aconteceu com seu celular, enquanto falava com Kevin. Os amigos ficam surpresos, e Ian comenta que todas as notícias só falavam no cometa Miller, e que essas coisas poderiam acontecer durante sua passagem. De novo a cena muda, e já estão os quatro conversando na cozinha. Beth diz a Ian que Laurie, uma mulher inapropriadamente paqueradora, virá ao jantar. Ian fica meio constrangida com a vinda da Laurie pois ela já foi namorada de Kevin. Beth mostra sua infusão medicinal calmante, feita com essências e ketamina e oferece aos amigos. Mas Mike adverte que essa mistura não é nada natural, pois ketamina é um tranquilizante de cavalos. Porém, Beth diz que são só vestígios de ketamina e que já experimentou a mistura. Ela deixa o frasquinho em um canto da cozinha caso desejarem usá-lo. Beth vê um jarro de plantas, e pergunta onde Lee comprou, e ela responde que foi na Galaxy Loja de Penhores. Logo depois, chegam Hill e Kevin, que são recebidos com animosidade pelos amigos e parceiras. Na próxima cena, aparece a Ian e o Kevin conversando a sós. E Kevin recebeu uma proposta de trabalho no Vietnã, e quer saber da Ian, ainda no mesmo dia, se ela deseja ir com ele. Mas ela parece estar em dúvida, e pede um tempo para pensar. Nesse momento, chegam Amir e a Laurie, e todos os recebem e os cumprimentam calorosamente. Laurie se aproxima de Kevin, e os dois se perguntam como vão as coisas. Na próxima cena, todos já estavam reunidos na mesa de jantar conversando empolgados, quando Hill perguntou se alguém ainda tinha rede no celular. Ian falou que seu celular estava quebrado, e Kevin viu que o dele não tinha rede também. Então, a Ian voltou a falar que isso está acontecendo por causa do cometa Miller, e recordou um fato estranho que aconteceu durante a sua passagem pela Finlândia em 1926. Ela contou que durante a passagem do cometa, as pessoas ficaram confusas, esquecendo-se das coisas, e andando em casas erradas. Ian também contou que na época, uma mulher ligou para a polícia dizendo que o homem que estava na casa dela não era seu marido, pois ela o matou na noite anterior. Todos acham a história hilária e continuam conversando, relembrando coisas do passado e fazendo brincadeiras entre eles. Em determinado momento, os amigos perguntaram a Kevin se ele tinha uma história engraçada para contar, e Kevin lembrou de um encontro com a Laurie em um bar. Ian fica visivelmente chateada com isso. Depois, Hill percebe que seu celular quebrou sozinho também, e mostra a todos sentados. Hill perguntou se alguém tem sinal no celular para ele falar com seu irmão Brian. Lily oferece o Skype do escritório da sua casa. Então, Amir foi verificar o computador do escritório, mas não havia internet. Hill estava um pouco preocupado com seu irmão, pois ele era impressionado com esses assuntos de física e andava com físicos teóricos, e Hill queria saber como ele estava. E todos perguntaram que tipo de coisa poderia acontecer, mas logo mudam de assunto, e continuam suas conversas quando, de repente, a luz vai embora. Então, logo eles acendem velas, e Lee distribui glow sticks luminosos para cada um deles. Hill e Mike vão para fora da casa verificar se há luz na vizinhança, e viram que uma casa a 2 quarteirões estava totalmente iluminada. Então, todos vão lá fora para ver também. E eles se questionam se naquela casa tem gerador de energia, ou painel solar ou internet. Então, eles olham para o céu e ficam maravilhados com o cometa Miller passando. Depois, eles entram em casa, e Hill fica pensando em ir naquela casa onde não faltou energia. Sua mulher hesita em deixá-lo ir, mas ele confessa que seu irmão disse a ele que se acontecesse algo de estranho durante a passagem do cometa, que eles deveriam ficar em casa e não sair, e tentar ao máximo contatá-lo. Mesmo Beth não concordando, Hill e Amir saíram no escuro em direção à casa iluminada, mas prometeram voltar em 10 minutos. Enquanto isso, os outros ficaram em casa meio apreensivos com os dois que saíram,
quando de repente, os amigos se assustam com batidas fortes na porta. Assustados, e sem saber do que se tratava, Kevin vai até a porta com um taco de beisebol, e verifica se há alguém lá fora, mas não há ninguém e lhe pede a Mike para verificar o gerador. Eles acham que foram Ryu e Amir que bateram na porta, mas Kevin diz que eles não fariam uma coisa dessas. Beth fica preocupada com o marido e quer ir buscá-lo, mas os outros acham que eles devem ficar em casa ou ir todos juntos buscá-los. Mas de repente, a energia volta, e todos decidem ficar esperando Ryu e Amir voltarem. Logo depois, a campainha toca, e eram Ryu e Amir. Ryu estava assustado e com um machucado na testa, e Amir tinha trazido uma caixa misteriosa. Todos perguntaram o que tinha acontecido, mas Ryu não quis responder. E todos questionaram que caixa era aquela e por que Amir a trouxe. Amir disse que pensou ter visto Ryu pegar na caixa, e depois viu ele correr ao redor da casa, então pegou a caixa e o seguiu. E perguntaram também por que Ryu estava correndo, e Amir disse que ele não quis dizer o que viu. Mas Ryu disse que nunca pegou nessa caixa e não sabe dizer por que Amir a trouxe. Beth pergunta o que o marido viu na casa, mas ele não responde e parece não ter gostado do Amir ter trazido a caixa misteriosa. Então, Amir decide devolvê-la, mas Mike deseja ver o que há dentro da caixa. Mike abre a caixa e encontra uma raquete de ping-pong, e fotos de cada um deles com números escritos no verso das fotos. Os amigos ficam perplexos sem entender o que está acontecendo, e perguntam novamente a Ryu o que ele viu. Depois dos amigos já impacientes insistirem em uma resposta, Ryu diz que viu pela janela uma mesa com copos de vinho e pessoas exatamente iguais a eles mesmos. Todos ficam sem acreditar no que estão ouvindo, e Kevin pergunta a Ryu e Amir se foram eles que bateram na porta. Amir diz que Ryu bateu na porta da outra casa. Mas Ryu disse que ninguém abria a porta da frente e que por isso deu a volta e bateu na porta lateral. Kevin acha que eles andaram em círculos e vieram bater na porta da casa em que estão. Mas Ryu tem certeza que foi a casa a 2 quarteirões. Ian pergunta se ele se viu na casa, mas ele diz que não. Ryu quer ir novamente à casa para tentar falar com seu irmão, e quer deixar um recado a eles, caso não encontre ninguém lá. Os amigos não acham isso uma boa ideia, mas enquanto Ryu estava escrevendo o recado num papel, Laurie viu pela janela uma pessoa fora da casa. Todos ficam em alerta, e Kevin vai à porta prevenido com o taco de beisebol ver quem estava fora da casa, e só encontra um bilhete pregado na porta. Kevin lê o bilhete, e Ryu percebe que é exatamente igual ao bilhete que ele acabou de escrever. Os amigos se entreolham ainda mais perplexos com tudo isso. Beth está cuidando do machucado de Ryu e o pede para escolher entre o curativo normal ou de tecido. Ryu decide pelo de tecido. Enquanto isso, os demais estavam na mesa tentando decifrar porque as fotos estavam enumeradas, e Ian percebeu que sua foto e do Kevin era uma única foto dos dois abraçados que foram cortadas ao meio. E Amir percebeu que sua foto tinha sido tirada naquela mesma noite, pois comprou a camisa que está usando nesse mesmo dia. Os amigos se perguntam quem poderia ter tirado uma foto do Amir essa noite, e deduzem que pela posição do Amir na parede, alguém estaria atrás da porta quando tirou a sua foto. Mas Ryu descarta essa teoria, pois, pela foto, dava para ver que o Amir estava olhando para a câmera. Sem obter respostas, os amigos saem da sala frustrados para esfriarem a cabeça. Ian e Kevin continuam na mesa com as fotos, e Ian percebe que a caligrafia dos números parece com a sua. E Kevin acredita que é mesmo a caligrafia dela. Ian fica mais confusa com isso, mas ela está mais chateada mesmo com a história da Laurie, que Kevin contou durante o jantar. Kevin pede desculpas a Ian pelo deslize, mas ela não digere muito bem suas desculpas. Então, Mike aparece na sala, e diz que quer ir ver seus semelhantes. Então Ian, Kevin, Laurie e Mike decidem ir juntos enquanto Lee, Ryu, Amir e Beth ficaram em casa. Durante a ida, Mike vê uma casa e diz que é a sua, e sai correndo até lá. Seus amigos o chamam dizendo que aquela não era a casa dele. Mike diz que é, e se aproxima da janela, e diz estar vendo ali. Os amigos insistem para ele voltar, pois ouviram alguém da casa se aproximar da porta. Então, Mike e os amigos saíram correndo quando, de repente, viram outras 4 silhuetas iguais a eles, do outro lado da rua. A única diferença entre eles é que estavam segurando glow sticks azuis, enquanto o outro grupo estavam com glow sticks vermelhos. Tanto eles, como os outros ficaram assustados quando se viram, e cada grupo saíram correndo para lados opostos. Em casa, Beth fica incrédula com o que os amigos viram.
Ian percebeu que eles passaram por uma zona mais escura, do lado de fora da casa, e Ryu e Amir disseram que também passaram por ela. Os amigos querem desvendar esse mistério, mas não havia internet para pesquisar. Ian pergunta a Mike se ele possui livros sobre física quântica, e Mike diz que não tem esse gênero. Beth então, lembra que o irmão de Ryu deixou um livro na casa deles. Beth disse que o colocou no envelope para enviar a Ryu, mas o deixou no banco traseiro do carro dele. Então, Ryu e Kevin decidem ir buscar o tal livro dentro do carro, pois provavelmente poderia ter algo que os ajudaria a desvendar todo esse mistério. Alguns minutos depois, Ryu e Kevin aparecem com o envelope contendo o livro. Ryu abre o livro e encontra anotações do Brian sobre o gato de Schrödinger. Ryu explica que é uma experiência teórica, que consiste em colocar um gato em uma caixa que tem 50% de probabilidade de sobrevivência, pois existe um frasco de veneno dentro da caixa, e pela lei da física, ele só poderia estar ou vivo ou morto. Mas o Brian argumentaria que, segundo a física quântica, ambas as realidades coexistem, e só quando abrimos a caixa, é que elas colapsam num evento único. A incoerência quântica assegura que os diferentes resultados não têm interação entre eles. Então, Mike deduz que eles são como o gato dentro da caixa vivendo duas realidades distintas, aparentemente até o cometa passar. Mas Ian questiona por que seus semelhantes estão interagindo com eles dessa forma. Quem arranjou as fotografias e os números? Ryu diz que foram eles próprios que começaram isso tudo, quando foram em busca da outra casa. Mike acha que eles estão a colapsar por não se manterem separados deles, e que deve ir matar a todos eles antes que o outro grupo matem eles. Mas os amigos acharam uma péssima ideia, pois eles não estão em guerra com o outro grupo, e além disso, o Mike, quando chegar na outra casa, encontrará ele mesmo também com a vontade de matar. Amir pergunta se Mike viu a si mesmo na outra casa, que achava que era dele. Mike diz que viu o Amir, o Ryu e Lee. Os amigos lembram que Lee está, nesse momento, dormindo no quarto. E os amigos percebem que existe uma diferença entre as duas casas. Kevin acha que se Lee está dormindo aqui, naquela realidade quem está dormindo é a Beth. Por isso Mike não a viu. Kevin então conclui que o outro grupo ainda não tem a informação da Beth sobre o livro. Mike sugere então pegar o livro deles para evitar essa mesma discussão, mas Beth não concorda em roubar o livro. Ryu acha que eles não deveriam se arriscar a interferir mais para não piorar a situação. E Mike sai da sala desapontado. Depois, Lee acorda e se junta a eles. Mike chama Kevin em um canto, e diz a ele que tem uma ideia, que vai impedir o outro grupo de pegar o livro no carro. Mike quer chantagear a sua outra versão, escrevendo um bilhete sobre o caso que teve com a Beth no passado, pois o Mike não iria querer que isso fosse revelado, ainda mais o Ryu, marido de Beth estando lá. Mas Kevin desaprova totalmente essa ideia, pois eles não têm a certeza de como o outro Mike reagiria a essa chantagem. Voltando à sala, Lee fala que ainda está atordoada porque tinha tomado a infusão da Beth. Mas Beth esclarece aos amigos, que foi Lee que a pediu, e que sua infusão não é capaz de causar nenhum transe. Desconfiada, Ian pergunta a Beth se ela colocou essa infusão na comida. Amir acha que isso explicaria tudo. Mas Beth diz que jamais faria isso sem o consentimento deles. Beth lhes mostra o frasco com o restante da infusão, e Ryu a defende dizendo que nem se cada um tomasse um frasco inteiro daquela infusão, eles teriam esse delírio coletivo que estão tendo. Então todos concordam com esse argumento e se afastam de Beth. Ian foi para o lado de Kevin, quando viu Beth perguntando ali onde ela havia comprado aquele jarro de plantas, e lhe responde que foi na Galaxy Loja de Penhores. Ian acha estranho, porque ouviu o mesmo diálogo das duas antes do jantar. Depois, aparece Ryu e Amir na sala sozinhos, cada um com glow sticks vermelhos na mão, e percebem que a caixa de glow sticks vermelhos nem sequer estavam aberta. Então, eles decidem sair daquela casa querendo levar o livro, mas de repente, Mike chega, e Amir pergunta onde ele tinha ido. Mike não responde, mas em particular, Kevin insiste na pergunta, e Mike responde que foi na outra casa deixar o bilhete, mas disse que não pegou o livro de lá. Kevin disse que Mike falou com ele sobre isso há 5 minutos. Mas Mike discorda e diz que sua saída durou uns 40 minutos. Os dois se olham surpresos. Enquanto isso, Ryu e Amir aproveitam para sair escondidos levando a caixa de fotos e o livro. Os amigos vão à sala e sentem falta do livro e da caixa. As mulheres perguntam o que houve a Mike e Kevin, enquanto elas estavam na cozinha. Kevin diz que os dois disseram que iam devolver o livro e a caixa para cortar o mal pela raiz.
Laurie comenta que os dois voltaram estranhos desde a primeira vez que saíram. Mas Beth não concorda com o que Laurie diz, pois ela e os outros 3 amigos saíram da casa também. Kevin decide sair para ir atrás deles, mas é impedido por Ian. Laurie diz que sequer sabem se eram realmente o Ryu e Amir mesmo. Eles ficam frustrados sem as pistas, mas Ian diz que eles têm pistas sim, e pergunta a Mike se ele ainda tem a foto dela e Kevin juntos, mas Mike ignora ela e vai atrás de outra garrafa de vinho. Depois Mike traz a foto, que Ian pediu, mas ela não a corta ao meio. Depois, Kevin e Laurie estão no corredor da casa conversando escondido, e os dois se beijam. Kevin afasta Laurie, mas os dois não percebem que Beth estava ouvindo tudo. Beth vai na mesa em que Ian está, e conta a ela. Ian vai falar com Kevin sobre ele e a Laurie, mas Kevin diz que há coisas mais importantes para se preocupar do que com as conversas da Beth. E de repente, a energia cai novamente, e todos ficam assustados e acendem velas, quando eles ouvem um barulho de vidro se quebrando. E todos vão lá fora para ver qual carro teve o vidro quebrado. Era o carro do Ryu, e os outros decidem verificar seus carros. Ian vai até seu carro, acha seu anel que Kevin deu a ela, e coloca no dedo. Kevin bate no vidro do carro dela e pergunta se ela está bem. Ela pergunta se os dois estão bem mesmo após o ocorrido com a Laurie. Ele diz que sim, e os dois se abraçam. Então, ela pergunta se levaram alguma coisa do carro do Ryu. Ele olhou ela sério parecendo não saber do que ela estava falando. Ela insiste que ele tinha vindo de lá agora, mas Kevin continua olhando para ela sem responder, e ela acha estranho. Todos eles voltam para casa e discutem que tudo não faz sentido. Por que quebraram a janela do carro se o livro não estava lá? Depois acontece algo estranho aqui. Ian chega perto de Kevin e ele pergunta onde ela foi, e ela disse que foi buscar o anel. Ele apenas responde que é lindo e sai, como se eles não fossem os mesmos que se reconciliaram lá fora no carro. De repente, eles ouviram um barulho e Laurie diz que alguém está vindo. Kevin vê que são Ryu e Amir. Os amigos ficam aliviados em vê-los, e lhes perguntam por que saíram e levaram o livro e a caixa. Ryu disse que saiu para fazer um telefonema e viu os amigos na outra casa, se assustou, caiu e bateu com a cabeça, e decidiram voltar para casa. Os amigos disseram que eles já contaram essa história, e que trouxeram uma caixa, e ainda que lhes deram um curativo de tecido. Ryu estava com o curativo normal. Amir pergunta se passou por aqui outro Ryu e Amir. Laurie confirma, e diz que ainda levaram as fotos. Amir disse que eles estiveram em uma casa onde todos tinham glow sticks vermelhos e pegaram eles. E eles tiram os glow sticks azuis das suas roupas, e mostram aos amigos também que a caixa de glow sticks vermelhos ainda está fechada. Então, os amigos concluem que os dois estão na casa certa. Ian pergunta se foram eles que deixaram o bilhete na casa. Ryu responde que não chegou a sair com o bilhete, e ficaram com 2. E Ian questiona quem está deixando os bilhetes nas portas. Eles se perguntam quantos deles mesmos podem estar coexistindo. Laurie sugere que a casa deles precisam de um marcador para não se confundirem. Mas Amir diz que se marcarem a porta, pode aparecer várias casas com o mesmo marcador. Kevin sugere algo aleatório. Ryu tem a ideia de usar dados. Mas eles precisam de algo físico, escolhem uma caixa, e percebem que a outra caixa tem essa função marcadora, e acham uma boa ideia copiá-la. Lee encontra uma caixa idêntica à outra, a qual ela nem sabia que tinha. E os amigos escolhem suas fotos, e Ian corta ao meio sua foto com Kevin. Apenas Amir não possui fotos na casa de Mike. Então, Mike tira uma foto dele, e a imprime na hora. E ele percebe que não é exatamente igual à da outra caixa. Então, cada um joga o dado para marcar seu número atrás da sua foto, e Ian escreve com letra azul para aumentar as probabilidades de não se repetirem. Amir sugere ainda para colocar dentro da caixa, outro marcador que sirva de código rápido, como usados ao digitar senhas de bancos. Poderia ser algo diferente da raquete de ping-pong que eles encontraram na outra caixa. Então, eles colocam um porta-copos. Assim, caso eles saiam da casa, basta abrir a caixa, e se encontrarem esse objeto, saberão que estão no lugar certo. Os amigos ficam mais tranquilos, e acham que vão conseguir superar essa loucura. Lee pergunta a Ian o quão diferentes são esses números com os números da primeira caixa. Ela verifica no caderno onde tinha anotado os números de cada um na outra caixa, e vê que são diferentes. Ian fica perplexa e preocupada ao ver Ryu calculando um número enorme de probabilidades.
Ian transcreve em um papel os números que eles tiraram no dado para fazer a relação entre eles, e descobre algo estranho. Ela pergunta a todos quais os números de cada na primeira caixa, e apenas Lee e Beth responderam corretamente. Ela descobriu que todos com exceção de Beth e Lee são visitantes dessa casa. Ela fala isso ao Mike, e acrescenta que Hugh e Amir são de uma terceira casa, pois Hugh mostrou a ela seu celular que não estava quebrado. Ian acha que a zona escura em que passaram é como uma roleta russa que os mandam para casas diferentes. Ian disse que eles têm que voltar à casa inicial antes do cometa passar, senão ficarão presos lá. Mike ri, e diz que se ela estiver certa, não há como eles voltarem ao mesmo lugar que vieram, e diz que eles devem ficar lá. De repente, alguém bate na porta e joga um bilhete embaixo da porta. Hugh pega o bilhete, e era a mensagem que o Mike mandou para o outro. Hugh fica furioso com a mensagem, e Kevin tenta explicá-lo que o Mike fez isso para se chantagear, e evitar que a outra casa pegasse o livro. Mas Hugh está nervoso, e pede explicações de Mike e Beth, pois Mike nunca lhe contou sobre seu caso antigo com Beth. Mike justifica que eles são visitantes dessa casa, e que a casa pertence a Beth Lee, e portanto, essa não era sua esposa. Hugh não quer nem saber, e pergunta o que isso tem a ver com sua esposa. Mike pede para Hugh mostrar seu celular, para todos verem que não está quebrado. Os outros ficam surpresos, pois viram seu celular quebrado no jantar. Mike pergunta quais objetos todos encontraram na caixa. Hugh diz que um grampeador, Beth Lee, uma luva de cozinha, Mike um guardanapo e os outros, uma raquete de ping-pong. Todos ficam assustados, e para piorar, Mike diz que se existirem milhões de realidades, ele dormiu com a Beth em todas elas. Então Hugh parte dando um soco no rosto de Mike, e é separado pelos outros. Mike é acolhido por Lee e Ian, e Mike diz a Ian que está aprisionado nas escolhas que fez, e está preocupado se existem versões piores deles, ou se eles são essas versões piores. De repente, uma outra versão do Mike entra na casa e o agride, e depois sai. Mike desmaia, e Beth e Laurie ficam desesperadas em ver sangue, e são acolhidas por Amir e Kevin. Ian fica parada em choque vendo tudo, e vai em direção à porta. Aparentemente, ela percebe que todos estão misturados de forma aleatória, e que não há solução para isso. Kevin a chama, mas ela o ignora, e sai da casa encontrando outro bilhete do Hugh na porta. Ela saiu sozinha pela rua, e encontra uma caixa com um marcador de macaquinho de pelúcia. Se aproxima de uma casa, e se vê sentada na mesa dispensando falar com Lee. Foi em outra casa, e viu os amigos brigando entre si. Em outra casa, ela vê Mike e Kevin, amarrados na cadeira. Em outra casa, Ian vê Kevin e Laurie juntos, e os outros amigos falando mal dela. Ian volta para a rua, e olha o cometa no céu. Depois, ela vê uma casa iluminada, onde os amigos estavam alegres, e se divertindo no jantar. Ela vê o taco de beisebol, entra escondida na casa pela porta lateral, e pega a infusão da Beth. Então, de repente, os amigos escutam um barulho de vidro se quebrando. Eles saem para ver o que aconteceu, e foi o vidro do carro do Hugh. Então, eles decidem cada um verificar todos os carros. A outra versão de Ian vai até o carro, e pega seu anel, e a Ian verdadeira chega por trás dela, e a sufoca até ela perder os sentidos. Ian joga a moça para fora do carro, e assume o lugar dela na nova casa. Todos perguntam por que ela demorou a entrar, e ela disse que estava apreciando o cometa, e todos foram lá fora curiosos para ver também. O cometa já estava fragmentando-se, quando a energia caiu e voltou. Mas quando a energia voltou, o cometa já havia passado. Ian ficou dentro de casa, e de repente, viu sua outra versão rastejando pela porta lateral até o banheiro. Ian a segue, pega a tampa do vaso sanitário, e acerta na cabeça dela, que fica desacordada novamente. Ian a coloca dentro da banheira, e seu anel cai. Ela não o encontra, e pega o anel da outra versão dela. Também limpa os azulejos sujos de sangue, e sai do banheiro. Mas antes de chegar na sala, ela desmaia. No outro dia, ela acorda no sofá da casa de Lee e a vê na cozinha. Ian vai até o banheiro, onde deixou sua outra versão, e Beth sai de lá, e pergunta como ela está. Ela vai lá fora, e vê o vidro do carro do Hugh quebrado com o livro dentro. Kevin vai até ela, e pergunta se ela está bem, porque ela desmaiou na noite passada. Ele lhe mostrou o anel que encontrou no banheiro, e ela ainda está usando o outro anel. Então, alguém liga para Kevin, e ele atende, e fica assustado olhando para Ian,
dando a entender que a outra Ian está viva, e assim o filme acaba. Obrigado por assistir até aqui. Escreva nos comentários o que você achou do filme. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações de mais resumos de filmes. Muito obrigado, e até a próxima!